Em uma sociedade aparentemente medieval, o valor dos cidadãos é determinado por um contador que fica impresso nos corpos deles. E se o score chegar a 0, essa pessoa será levada para um misterioso abismo. Fala galera! Hoje iremos acompanhar a primeira temporada completa do anime Plunderer. Então partiu se inscrever e deixar o like. E agora bora pro vídeo. Começamos com Hina, vendo sua mãe sendo levada pelo abismo negro, já que o contador dela zerou. Mas antes, a mulher lhe dá um orbe com o número 10.000 e pede para Hina buscar pelo lendário Barão Vermelho, que tinha uma estrela branca em seu contador. 5 anos depois, na cidade de Alcia, vemos Hina já mais velha conversando com duas moças, quando de repente um cara bizarro que tem um contador de menos 999 começa a importuná-la, pedindo dinheiro e indecências a mais. Hina começa a correr do cara e logo é salva por Nana, que chuta o maluco para longe, e em seguida ela explica que é dona de um bar e por isso oferece comida por conta da casa como pedido de desculpas. Enquanto conversam, Hina escreve seu nome usando kanjis chineses, impressionando Nana por ser uma linguagem bem rara. E depois descobrimos que a garota não conhecia o sistema de números e nem o abismo, pois morava isolada com sua mãe nas montanhas. Nana explica que todas as pessoas tinham um contador gravado no corpo desde que nasceram, que representava alguma coisa específica da sua vida, como o dela que marcava 77, e era quantas vezes alguém elogiou sua comida. Porém, se dissessem que era ruim, ele diminuiria 1 ponto, e se chegasse a 0, Nana seria levada pelo abismo para ter um destino pior do que a morte. Além disso, os números também eram seu status social, e por isso quem tem a pontuação menor nunca poderá desobedecer quem tiver uma maior. Então vemos que os números de Hina ficavam em um lugar bem sugestivo, e Lynch até tenta ver mais de perto, mas é impedido por Nana novamente. Hina falou que sua mãe lhe contou que o seu contador aumentava 1 ponto a cada 100 km andados, e por isso sua pontuação era tão alta, já que nos últimos 5 anos ela andou por todos os cantos, atrás do lendário Barão Herói da Guerra dos Abandonados, chegando até a Alcia por causa de rumores de que ele estaria ali. Nana fica impressionada com seu contador, porém diz que não acreditava muito nos rumores, já que a existência dele era só uma lenda, e isso desanima Hina. De repente, o sargento Davi aparece, contando que ele era o barão que ela procurava. Então Hina reconhece a estrela branca no rosto do cara, e começa a chorar de emoção por finalmente encontrá-lo. E logo ambos vão até o quartel para conversar a sós. Lynch até comenta que tinha um cara se passando pelo barão para se aproveitar das garotas, mas Nana não conseguiu intervir por causa da patente do cara. Na base militar, Davi está tentando pôr a mão onde não deveria, e Hina lhe afasta mostrando a cédula que ganhou de sua mãe, fazendo o farsante mudar de postura rapidamente, a atacando para conseguir o item. Porém Hina mostra que seu score era maior, e por isso o cara deveria obedecê-la. Mas Davi usa seu privilégio de militar e a desafia para um roubo de estrelas. A garota aceita na tentativa de fazer ele parar com aquilo, porém o sargento facilmente domina o duelo, fazendo Hina admitir a derrota e roubando quase todos os seus pontos, restando apenas 1. Então Davi começa a zombar dela por acreditar cegamente em uma lenda, e revela que sua estrela branca era só um adesivo. Mas antes que ele pudesse pegar sua cédula, Lynch aparece com um urso de pelúcia e decide representar a garota em um novo roubo de estrelas. A luta se inicia e Lynch leva a pior. Porém, quando os outros soldados começam a se questionar como o cara tinha um contador negativo, ele saca sua lâmina, revelando um segundo contador, com uma estrela branca e o número 5700, fazendo Hina juntar as pontas e perceber que esse era o verdadeiro Barão Vermelho. Davi não acredita que seja mesmo um herói, já que na teoria era para ele ter mais de 300 anos de idade, e por isso o sargento ordena que seus soldados ataquem. Só que Lynch se move em uma velocidade impressionante, a ponto de gerar uma força capaz de empurrar todos para longe. Então Lynch joga Davi pro ar e lhe ataca várias vezes, deixando o general desmaiado no chão, e em seguida ele leva Hina para um passeio aéreo, fazendo a garota ficar impressionada por um humano conseguir voar. Ela também agradece por tudo que o cara fez e pede para não se arriscar tanto, dizendo que pagará o almoço dele desta vez. Por isso, Lynch promete que irão para casa comer juntos, e dá um ataque final no general, retirando todos os pontos dele e dando para Hina, a deixando emocionada por finalmente ter completado a missão que a sua mãe havia lhe dado. Então o barão pega a cédula e diz que irá ficar rico com o objeto, e em troca dá a ela um ursinho que não vale nada, além de explicar que haviam outras pessoas com o título de Barão Vermelho, e que não era ele que Hina estava procurando, e logo ele vai embora. Após isso, vemos uma explicação sobre a Guerra dos Abandonados, de onde havia surgido um grupo de heróis chamado Barões Vermelhos, que marcavam o número de inimigos que já derrotaram em seus corpos, além de possuírem a grande estrela branca. Porém, com o fim da guerra, os barões misteriosamente desapareceram. E um fato engraçado é que o contador na mão de Lynch é o número de vezes que as mulheres rejeitaram ele, e não é à toa, já que aparentemente ele era muito odiado pelas moças da cidade. Mais tarde, Hina volta até o bar de Nana, completamente abatida por causa das coisas que aconteceram, até que de repente, o ursinho explode em várias flores, revelando a cédula. Então Nana explica que ter uma cédula é um crime extremamente grave, e por isso Lynch fez aquilo, para ela não ser presa. Ao ouvir isso,
Hina corre atrás de Leite, lhe alcançando e gritando que por muitos anos viajou completamente sozinha, mas que pela primeira vez em muito tempo sentiu a felicidade. Porém, o cara, sabendo das consequências, coloca uma máscara e a ignora. Então ela começa a chorar e diz que odiava Leite, fazendo o contador dele diminuir para 1000. Logo, Nicola, um dos soldados de Davi, aparece e revela saber que a célula havia ficado com ela. Porém, ele diz para Hina não se preocupar com isso, já que seu interesse era pegar o Barão Vermelho, e portanto ele não contará sobre a cédula para os outros militares. No dia seguinte, conhecemos a Sargento Lin, que fazia cartazes para promover a construção de um parque para as crianças, e assim que sai da base, ela já começa a ajudar os habitantes de várias formas. E seu companheiro Pele até comenta que a jovem se esforçava demais. Então Lin explica que seu contador subia um pouco quando ajudava alguém, mas Pele ressalta que assim demoraria uma eternidade para ela ser promovida, e por isso ele mostra um cartaz do mascarado Leite, dizendo que ambos ganhariam uma boa moral no exército se prendessem ele. Nesse momento, a sargento vê um cara com uma máscara fantasiado de pudim e desconfia que seja o fugitivo. Porém, ele mostra o contador negativo, explicando que é um fracasso com as mulheres e usava a máscara para esconder a sua feiura. Com isso, Pele pega um livro sobre encontros e fala que instruiria Lin em um encontro com um cara, já que essa boa ação aumentaria o contador dela. Porém, durante todos os momentos, Leite mostrou o seu lado pervertido e sempre tentava se aproveitar das brechas que a garota dava de alguma forma, sendo apoiado por Pele. Logo, o sargento se cansa de zoar Lin e revela que sabia quem era o mascarado, já que o cara tinha um contador negativo e ainda assim não foi mandado para o abismo. Ao ouvir aquilo, a jovem desfere vários chutes poderosos contra Leite, mostrando que era uma artista marcial habilidosa. Porém, Pele alerta que o cara estava se aproveitando disso para olhar a roupa debaixo dela, deixando a jovem desconcertada e dando a oportunidade dele prendê-la contra uma árvore. Leite se declara para Lin e isso mexe com ela a ponto de fechar os olhos para dar uma beijoca, e o cara usa o momento para fugir. Enquanto isso, Jael Murdoch, um tenente real, chega ao bar da Nana, questionando sobre Leite, e inicialmente a mulher mente, mas o cara prende ela com seus poderes e a faz confessar. De volta a Lin e Pele, eles estavam distribuindo os cartazes do parquinho quando se depararam novamente com Leite, e outra perseguição começou, atraindo uma multidão de pessoas. Só que o barão conseguiu se esconder em um lugar mais alto, e de lá ele nota que os cidadãos admiravam bastante Lin por ser muito bondosa, e por isso ele desce para consertar a boneca de uma garotinha que havia quebrado na confusão, e logo o tenente surge pisando de novo na boneca e atacando o mascarado. Vendo aquilo, Lin diz que o fugitivo precisava ser preso e não morto, e por causa disso os soldados do Jael começam a cercá-la, mas Leite saca sua espada que estava escondida na colher de pudim e bate no chão, causando um choque que joga os militares para longe. Então o tenente decide usar sua cédula em um duelo contra o cara, já que os militares podiam usá-las para equilibrar seus poderes. Jael revela que sua cédula lhe permitia criar objetos de ferro, e a Elite tenta enganar o cara usando sua cédula que o fazia correr na velocidade do som. Porém, mesmo assim, o barão é facilmente atingido por uma viga de ferro de Jael. Após isso, Elite acha estranho que alguém com somente 900 pontos seja tão forte, e o tenente cria uma jaula e revela que seu verdadeiro score é de 12.500, já que ele escondia seus pontos para não ser promovido e ter que passar o resto da sua carreira militar atrás de uma mesa de escritório. Lin até tenta entrar na jaula para ajudar, mas seus atributos não permitiram, e aí Jael consegue desarmar Leite com um ataque rápido, e por isso eles começam a lutar usando os punhos. Porém, o tenente decide devolver a espada para a luta ter mais graça, e Leite aproveita a generosidade para assaltar e carregar um ataque fulminante. No entanto, Jael diz que seu contador mostrava o número de vezes que ele foi fiel às suas convicções, e por isso tinha muito mais determinação, então facilmente ele imobiliza o cara com as suas vigas de ferro. Jael pergunta se o barão fazia parte do exército, já que ele estava usando uma técnica de combate que é ensinada no exército real alciano, e questiona quem ele era, mas Leite debocha dizendo que era só um pudim. Sem paciência, o tenente decide usar a força para fazê-lo falar, mas Lin entra na frente recebendo o golpe, e dizendo que o barão não parecia ser tão ruim assim, pois havia lhe ajudado até na panfletagem do parquinho. Porém, Jael rasga o folheto, e fala que a prioridade dele era com o exército, e não com essas coisas inúteis. Vendo aquilo, Leite se liberta, e revela que estava se segurando apenas para não destruir a cidade. Então, o tenente invoca duas manoplas de ferro, e ambos se chocam em um ataque que começa a destruir o local. Leite estava levando a melhor, mas o local que Lin estava acaba cedendo, e ele usa sua velocidade para salvá-la. Porém, o cara diz que ela era bem pesada, e que devia fazer uma dieta. Por isso, a sargento começa a socá-lo, e o contador de rejeição desce mais um ponto.
Logo, Gale aparece e pega a Lynn, e por algum motivo decide deixar o barão escapar, perdendo um ponto e mostrando que se arrependeu do modo como tratou todos, ao ajudar na construção do parque e no concerto da boneca. Mais tarde, vemos que o barão trocou de máscara para não ser reconhecido, mas isso quase não adiantou, já que Hina o reconheceu de longe. Logo, Nana os chama e dá uns sanduíches para irem almoçar juntos e cumprir a promessa, mesmo contra a vontade do cara, até que de repente, uma maluca dirigindo um avião de qualidade duvidosa aparece e começa a voar sobre um penhasco. Porém, o pássaro acaba perdendo altitude e o barão salta lá dentro para resgatá-la. Pelmo fica impressionada que Lich consiga voar sozinho e no chão começa a examinar ele. Só que Hina vê a cena e fica com ciúmes, e o barão explica que ele não consegue voar, e sim saltar mais alto do que as pessoas comuns. Então Pelmo fala que o pássaro era só um protótipo e mostra para eles o seu projeto principal, só que ela não chama de avião, e sim de máquina voadora, já que aviões ainda não existem no mundo deles. Lich fica preocupado ao ver as anotações dela e diz que a sentença para a pesquisa sobre a aeronáutica era a morte. Porém, Pelmo conta que esse é o sonho dela e que arriscaria sua vida para alcançá-lo, pois se desistisse dele não valeria a pena estar viva. Então Lich mostra ter algum conhecimento escondido e desenha uma peça que faltava para o avião funcionar corretamente. E logo, Pelmo corre para fazer as mudanças, enquanto o barão se questionava se havia agido certo do lado de fora, e Hina o consola, deixando os dois envergonhados. Então Pelmo reaparece, dizendo que havia terminado, porém eles avistam um grupo de militares chegando. Por isso, Lich destrói o avião para salvá-la, e eles mentem para os soldados que os destroços são de um moinho de vento quebrado. Só que inesperadamente, Pelmo revela que seu contador era quantas vezes ela havia realizado seu desejo, e depois dessa tentativa seu contador chegou a 0. Por isso, a jovem começa a ser levada pelo abismo negro, afirmando com um sorriso que aquele não era o fim, e que sentia que ia para um lugar onde finalmente realizaria seu sonho, e que ainda iriam se encontrar de novo. Ao ver aquilo, Hina se lembra de sua mãe e tenta interferir, mas as mãos atacam a jovem e Lich a protege, mas o impacto lhe dá um choque, fazendo várias lembranças misteriosas surgirem em sua mente, deixando o cara tonto, e então descobrimos que a cédula dele era seu olho. No dia seguinte, Lich acorda e se culpa por nunca conseguir ajudar ninguém, assim como em toda a sua vida. E depois, a dupla vai até a feira da cidade, onde Lin aparece, agradecendo por tê-la salvo e o prendendo. Porém, as garotas começam a se exaltar, e Nana fala que um triângulo amoroso não acabaria bem, por isso dá a ideia de competirem para ver quem fica com o bonitão. Então, uma batalha de culinária começa, mas as duas cozinharam tão bem que deixaram Lich em dúvida, até mesmo sobre Hina, que estranhamente fez um urso inteiro que ela mesmo caçou. E antes que o barão fizesse sua escolha, o tenente Gale chega e parte para cima do cara, começando uma luta intensa que destrói a praça da cidade. Por isso, Nana dá uma bronca nos dois e o faz limpar toda a bagunça que fizeram. À noite, Nana tem a ideia de embebedar Gale e os outros soldados. Assim, eles aproveitam a ressaca deles para fugirem de lá com um bar móvel. No outro dia, Gale tenta persegui-los, mas no caminho ele nota que a cidade de Linden estava em chamas, e vários moradores do local foram finalizados. Então Pele aparece e os leva até o lago da cidade, que agora estava coberto pelo abismo negro. Logo, um sobrevivente do ataque se aproxima e conta que aquilo havia acontecido do nada, e que do abismo no lago saiu um demônio com asas muito poderoso, que facilmente finalizou várias pessoas, incluindo crianças. Porém, Gale não acredita que possa ser um demônio, e sim um portador de uma cédula que possui a habilidade de voar, e por isso ele vai atrás do único homem que era conhecido por voar. E dessa vez, o tenente decide usar uma outra abordagem, tentando embebedar Lich para fazê-lo falar. Porém, a conversa não leva a lugar algum, e logo um tremor acontece nas proximidades, e vemos que um abismo surgiu lá, da mesma forma que surgiu no lago de Linden. Então, o sobrevivente do ataque entra em choque e diz que todos iriam morrer para o demônio. Por isso, Gale pede que os civis evacuem o local e monta uma formação militar para enfrentá-lo. Porém, Lich também reconhece o som, ficando confuso pois todas aquelas coisas haviam sido destruídas na antiga Guerra dos Abandonados, e pede para que até os militares fugissem, e surpreendentemente um helicóptero militar surge do abismo e dispara contra eles, mas felizmente Gale criou uma barreira de ferro para protegê-los. Contudo, a aeronave lança um míssil que destrói parcialmente a barreira, e todos ficam confusos com a situação, já que uma aeronave militar e munições não eram uma tecnologia que pertence ao mundo deles. Então Lich revela que tinha a patente de coronel do exército, e assume a situação, mandando que todos evacuem, e salta em direção a outro míssil que o helicóptero havia soltado, e corta ele ao meio.
Todos continuam confusos sobre que demônio era aquele, e Lynch salta novamente para destruir o helicóptero. Porém, as mãos do abismo o impedem, e misteriosamente as mãos também tentam pegar o helicóptero, que responde ofensivamente. Lynch continua fazendo várias tentativas de atacar o helicóptero, tomando choque nas mãos e entrando nos transes de lembranças novamente. Então Renan suplica por ajuda dos militares, porém eles só poderiam observar, já que o exército os proibiu de atacar o abismo mediante a pena de morte. Contudo, Gale finge que perdeu seu óculos e começa a arremessar suas barras de ferro, e ao verem isso, todos os outros começam a agir da mesma forma. Então juntos, eles conseguem deixar o abismo ocupado, enquanto Lynch usava os itens arremessados para chegar até o helicóptero. Só que de repente, vários disparos contra a aeronave acontecem, a derrubando dentro do abismo. E logo, Sonohara, uma mulher utilizando uma tecnologia militar super avançada, aparece e dispara contra Gale, aparentemente o finalizando. A mulher revela que fazia parte dos Barões Lendários, sendo a baronesa da perseguição, com 32 mil pontos em seu contador. Então ela começa a finalizar todas as pessoas que estavam no local, e Lynch até tenta impedi-la, mas Sonohara lhe abraça e ri, dizendo que sentiu falta de seu comandante, acrescentando que finalmente havia mudado, e estava seguindo a missão que lhe deu no passado, de matar educadamente. Logo, ela solta Lynch, que desesperado tenta impedi-la novamente, mas a habilidade de Sonohara é a persistência, que faz com que seus disparos seguissem um alvo até ele ser abatido, dificultando muito para o lado do cara. Os outros tentam ajudá-lo, mas os ajudantes de Sonohara surgem e imobilizam todo mundo. Então Sonohara diz que seu desejo era ser finalizada por ele, mas que isso não poderia acontecer se ele continuasse sendo bondoso daquele jeito. Por isso, ela manda que um dos seus subordinados finalize um garotinho, para voltar a ser o lendário Barão Relampejante. Isso deixa Lynch extremamente irritado, e em segundos o cara elimina todos os soldados sem um pingo de remorso, salvando o garotinho e revelando seu alter ego chamado Plunderer, que buscava saquear e destruir tudo que está em seu caminho. Em seguida, o cara a desafia para um roubo de estrelas, e uma lendária batalha entre os barões começa. Porém, o contador de Sonohara era muito maior, e por isso ela acaba alvejando ele rapidamente. Nesse momento, o Plunderer suja sua máscara com sangue e se transforma, revelando todo o seu verdadeiro poder e aumentando seu contador de 5 para 57 mil pontos. E ele começa a brincar com Sonohara, enquanto Nana avisa para todos saírem de lá, pois quando isso acontecia, ele era consumido por outra personalidade monstruosa, que finalizaria quem estivesse em sua frente, independente de quem seja. Então o Plunderer rapidamente derrota Sonohara, fazendo a jovem despertar, perdendo metade de seu contador, e começa a chorar pela besteira que havia feito. Nana conta que entre os barões havia uma garota gentil que nunca tinha matado ninguém, mas que ela foi drogada e forçada a fazer Lynch perder o controle. Ao ouvir aquilo, Renan tenta abraçar o cara para fazê-lo retornar à sanidade. Entretanto, o Plunderer tenta finalizar a jovem, e Sonohara atira nele para salvá-la. Com isso, o Barão da Velocidade muda de foco e se prepara para finalizar Sonohara, e a garota começa a se lembrar de como era ter uma vida comum, até que de repente, Gale aparece e a protege. Ambos começam a medir forças, mas devido aos ferimentos o tenente cai, e Sonohara se aproveita disso para pedir desculpas por ter atirado nele. Então, o Plunderer ataca novamente, mas dessa vez, Gale consegue segurá-lo com facilidade, afirmando que o barão havia perdido sua convicção, e que uma espada sem isso nunca cortaria o seu ferro. Nesse momento, Plunderer, completamente desolado, começa a chorar, e diz que aquilo era uma guerra, e que se ele finalizasse seus inimigos, nenhum dos seus amigos precisariam se tornar assassinos. Ao ouvir isso, o tenente decide tratá-lo com o respeito que merecia, e coloca outra luva com um contador de 45 mil, criando um guerreiro para lutar em seu lugar. E depois de vários golpes poderosos, Plunderer finalmente é derrotado, e Lynch retorna à sanidade novamente. Enquanto isso, vemos o General Shimmerman contando uma historinha infantil para 3 crianças, e logo, o cara é informado de que a missão de despertar o alter ego de Lynch falhou. No dia seguinte, o grupo estava se recuperando juntos em um lugar isolado. Porém, como o duelo de estrelas do Plunderer com a Sonohara não havia terminado, as mãos do abismo continuavam o seguindo. E então passamos para Gale, que foi convocado na capital real chamada New World. E chegando lá, o tenente presta continência a Alexandrov Grigorovich, o comandante central. E logo, o cara se mostra carinhoso e tenta abraçar Gale, que é seu filho adotivo. Mas o tenente é bem frio como sempre, e diz que está lá como um oficial do exército. Gale pergunta quem são os militares de uniformes preto com armas desconhecidas, e Alexandrov responde que não comandava eles, e que apesar de ser comandante central, ainda haviam militares acima dele, que pertenciam à USA, uma unidade de serviços especiais que serviam à família real. Portanto, o cara aconselha o seu filho a ficar fora do caminho desses caras, já que cada um deles possuía uma cédula de elite, e em seguida Gale pergunta como Lynch fez para aumentar o score com a transformação. Alexandrov conta que os barões foram aprimorados por meio de cirurgias, e que na verdade Barão Vermelho é o nome do pelotão que Lynch liderava na Guerra dos Abandonados. Além disso, eles não envelheciam por algum motivo, e por isso ainda vagavam como
como velhos fantasmas. Então, o comandante retira o contador falso de Jail e pergunta se ele ainda sabia onde Lich estava. Mas o cara diz que não e perde um ponto, revelando que era uma mentira. Enquanto isso, vemos que Nicola estava disfarçado para observar tudo de perto e tentar tirar Lich do controle. E mais tarde, Jail volta até a cabana falando que iria entregar o barão. Lich diz que provavelmente descobriram sobre o ataque a Alfeng, que prometeram poupar os soldados de Jail se ele fosse entregue, mas o tenente nega tudo, perdendo ainda mais pontos. Os outros tentam impedi-lo, mas ele prende todos na parede, até que Nana lhe dá um tapa e o faz mudar de ideia, mandando o cara tomar as suas próprias decisões, e em seguida ela revela que é a portadora de uma cédula, que dá a habilidade de viajar no tempo. Então Nana manda os 5 para 300 anos no passado, antes da Guerra dos Abandonados, e eles surgem na frente de uma escola, ficando impressionados com tudo naquele mundo, e vendo Sonohara e Lich quando eram crianças. O grupo vai até o salão principal, onde Jail acaba brigando com um Taketora, um valentão que atacou Rina. Porém, o tenente descobre que suas cédulas não funcionam no passado, e toma um soco. E felizmente a Sonohara do passado surge, e pede para ele parar com aquilo. Tokikase, um outro garoto, também pede o mesmo, mas acaba ofendendo Jail ao dizer que ele estava fantasiado de soldadinho. E logo, Lich jovem também dá as caras, agindo como o pervertido de sempre. Em seguida, o Capitão Alan sobe e anuncia que aquela era uma escola militar especial, onde eles se tornarão soldados que deveriam obedecer às ordens independente de qual fosse. Firenda comenta que todas as grandes cidades foram destruídas por causa da guerra, além do conflito ter desencadeado uma escassez global de alimentos. Então Alan a interrompe e manda todos se tornarem soldados para ganhar comida e dinheiro. E passa a vez para Shimmerman, o diretor do lugar. E sim, é o mesmo cara do presente. O Major começa a contar a mesma historinha infantil do presente. Porém, alguns jovens começam a rir e debochar por não serem mais crianças. E surpreendentemente, o capitão silencia eles com um tiro, deixando todos em choque querendo fugir dali. O cara também ameaça finalizar Rina por ter demonstrado fraqueza, deixando Jail irritado. E antes do cara agir, Tokikase surge para salvá-la. Porém, o capitão é habilidoso e facilmente domina eles. Enquanto isso, Lich rendeu Sherman com um graveto, mas o cara é durão e até dá umas dicas de como o jovem deve fazer para torcer o pescoço dele. Só que Lich se recusa a fazer aquilo por ser errado. E então o Major usa sua aura maligna para tentar assustá-lo, porém Lich permanece firme. E para a surpresa de todos, Alan revela que havia usado balas de tintas e que fez isso para testar a coragem deles, pois os primeiros a serem finalizados são os que desobedecem às ordens. Mais tarde, vemos os oficiais conversando, e Shimmerman revela o interesse que havia conquistado por Lich. Enquanto isso, Pele descobre as maravilhas do computador e pesquisa sobre um OVNI chamado Alfeng que caiu na Terra. E logo, Alan surge explicando que Alfeng era um deus que caiu do céu para salvar a humanidade durante a última guerra. E esse deus realizava os desejos da humanidade através de uma votação. Por isso, as pessoas votaram para que as armas nucleares sumissem, dando um fim à guerra. Então o capitão sai, deixando um porém no ar. E nesse momento, os jovens percebem que provavelmente as regras misteriosas de Alcia eram por causa da Alfeng, e que a missão deles era maior do que apenas aprender sobre Lich. Mais tarde, vemos que o Capitão Alan tinha colocado uma escuta na biblioteca para ouvir a conversa dos jovens, e ele fica confuso ao escutar eles falarem da existência de um sistema de score e do abismo. Enquanto isso, Shimmerman está explicando para os estudantes que existe um sistema de estrelas na escola, e quando o aluno ganhar 10 estrelas, ele será oficialmente aceito no exército, recebendo um bom salário e um bônus de comida para sua família. Mas se o estudante perder todas as estrelas, ele será rejeitado e expulso. Então Shimmerman explica que é possível apostar com outro estudante para pegar as estrelas dele, mas também dá para ganhá-las, fazendo as tarefas e se esforçando. Com isso, os viajantes do futuro percebem que Shimmerman que criou o sistema que perdura até hoje, e logo, o diretor dá 2 estrelas grátis para os alunos começarem. Porém, ele não dá nenhuma para Lich, e diz que o jovem tem um prazo de 3 dias para conseguir ao menos uma estrela, senão ele será expulso. Só que mais tarde, o espadachim confessa que não tem interesse em se tornar um soldado, e que só está lá para fazer Tokikase mudar de ideia sobre seguir a carreira militar, já que a avó do jovem acha que ele se tornará um assassino se seguir esse rumo, e por isso ela pediu ajuda do Lich para fazer Tokikase desistir. Em uma rápida cena, Shimmerman conta que fez aquilo para testar o potencial do jovem, e assim descobrir se ele corresponde às suas expectativas. No dia seguinte, os estudantes chegam aos seus armários e percebem que eles foram arrombados, e que suas estrelas foram roubadas. Então, uma garota acusa Lich de ter feito isso, já que ele é o único sem estrelas, mas logo eles escutam os gritos de Sonohara, e chegando lá os jovens percebem que Taketora é quem roubou as estrelas, para juntar as 10 e assim conseguir um bônus de
de comida para a família dele, já que, como vimos anteriormente, os alimentos ficaram bem escassos após a guerra. Em seguida, Tokikaze tenta confrontar o valentão, mas Taketora relembra que a avó do jovem mora de favor em um dojo que pertence aos pais dele, então Tokikaze entrega suas estrelas para sua avó não ser expulsa do local. E aí o valentão se retira, e os alunos que têm 2 estrelas dividem as suas com os que não têm nenhuma, para esses não serem expulsos. Porém, Tokikaze é solitário e abre mão de ganhar uma para deixar para outro estudante. Mais tarde, ele e Lich estão conversando sobre a avó deles, comentando os sacrifícios que ela passou para sustentar os dois, e Tokikaze até começa a chorar, e diz que quer ganhar as 10 estrelas para sua avó se alimentar melhor, sendo que essa senhora não é a avó de sangue de Lich, mas ele tem afeto por ela, pois a mulher deu abrigo para ele na casa dela. Após isso, vemos que o encrenqueiro já reuniu 10 estrelas, e está indo se formar como soldado, mas Lich tenta pegá-las de volta, e o valentão joga ele para longe e continua o seu trajeto. Entretanto, Jail entra no caminho dele, e ameaça começar uma luta, mas logo Shimmerman aparece e mostra que Lich enganou o encrenqueiro, já que o jovem havia conseguido recuperar as estrelas e criou uma de suas ilusões para mascarar isso. E por fim, todos ficam com ao menos uma estrela, e nenhum deles é expulso. No dia seguinte, Lich estava espiando o banheiro das garotas, então algumas alunas resolveram trocar o símbolo do banheiro feminino pelo do masculino, para enganar o espertinho e assim pegá-lo de surpresa. Porém, elas esqueceram de avisar Jail, e por isso o cara entra no banheiro das garotas por engano, e acaba desmaiando ao ver elas sem roupa. Após isso, o capitão castiga os estudantes por causa de toda aquela bagunça, e os abandona em uma montanha. Com isso, Jail diz que eles precisam achar água e comida, além de acender uma fogueira. E com certeza Jail assiste o Derrotando Filmes, ele só esqueceu de falar sobre montar um abrigo. E em seguida, Lich questiona se eles querem realmente se tornar soldados, já que terão que finalizar pessoas. Então, uma aluna responde que não gostaria de fazer isso, mas explica que tem 4 irmãos para sustentar, e por isso não tem escolha. E aí Shimmerman chega lá e explica que se eles se tornarem fortes não precisarão finalizar os seus oponentes, e sim só subjugá-los. Com isso, todos ficam felizes e satisfeitos, com a ideia de criar um exército pacífico e sem mortes. Só que Jail não cai nessa historinha, e fica desconfiado sobre as verdadeiras intenções do Shimmerman. Mais tarde, eles voltam para a escola, e Jail começa a seguir o diretor, e logo ele descobre uma passagem secreta que leva até uma instalação no subsolo. Após isso, o tenente ouve uma conversa de Shimmerman com o capitão, e descobre que eles conseguiram extrair os poderes ainda desconhecidos do Alfen. Eles até comentam de um processo de clonagem e de ressuscitação, que envolve um projeto chamado Barão Vermelho, aquele mesmo que a mãe de Hina disse para ela procurar mais informações sobre. Então Shimmerman dá uma cédula para os 2 ratos da pesquisa, e o animal ganha poderes, e começa a destruir vários objetos da sala. Mas logo, o diretor o congela com o seu poder, e Jail fica chocado e começa a passar mal, denunciando a sua posição para os militares. Porém, uma garotinha salva o tenente, e o leva para outra parte do complexo. Em seguida, vemos que a garotinha é o experimento número 7, e o nome dela é Nana, uma pessoa que nós já conhecemos bem lá no futuro. Então, a garota explica que tem a habilidade de viajar no tempo, e por isso a versão dela do futuro a alertou por meio de uma carta, explicando que ela deveria ajudar Jail e os outros. E eu espero que isso não tenha dado um nó na sua mente. E aí, Nana explica que ela é a primeira integrante do grupo dos Barões Vermelhos, e que pessoas com essas habilidades começaram a aparecer depois que o Alfen caiu na Terra, sendo que Shimmerman fez vários experimentos com humanos, e até o momento, Nana é a única pessoa que teve o DNA compatível para passar pela cirurgia. Além do mais, vemos que a garotinha não depende de uma cédula para usar os poderes dela. Então Nana conta que o maninho dela será o próximo, e Jail fala que tentará impedir isso, para evitar que Lich venha se transformar no Plunderer, evitando os problemas lá do futuro. E logo, Jail se despede da garotinha e tenta sair de lá. Porém Alan o intercepta dentro do elevador. Entretanto, o tenente desarma o cara, mas acaba tomando uma joelhada dele. Então Jail tem um déjà vu de quando treinava com seu pai adotivo. E logo percebe que Alan é a versão mais jovem do seu pai. Por isso, o tenente conta tudo sobre a viagem no tempo. E Alan fica impressionado ao saber que Nana é capaz de viajar pro passado, e não só pro futuro como eles inicialmente pensavam. Após isso, o capitão leva os viajantes do tempo até um bairro residencial, para mostrar que a população está faminta, e essas pessoas até tentam atacá-los para conseguir um pouco de comida. Então Lin dá alguns doces para um garotinho levar até a mãe dele que está passando fome, mas Alan diz para o jovem comer ali mesmo, já que ele seria roubado no caminho de casa. Porém, o garotinho chora e diz que não quer comer se não puder dividir com a mãe dele.
Portanto, o capitão explica que esse mundo não tem salvação, e por isso os viajantes não devem interferir nos planos deles. Mais tarde, os jovens usam um cartão SD que Nana havia dado para Jael, e descobrem que se interferirem no passado de Lich, o espadachim não irá vencer a Guerra dos Abandonados, e por consequência os cidadãos de Alfia deixarão de existir no futuro, o que inclui eles mesmos. Após isso, Jael percebe que a única solução para resolver isso é ele ficar mais forte para derrotar o Plunderer lá no futuro. Então ele pede para o seu pai treiná-lo, e logo Shimmerman aparece e começa a treinar os outros estudantes, porém ele dá armas medievais para os jovens praticarem, já que como vimos, as armas de fogo se perderam no futuro. Mais tarde, Shimmerman e o capitão descobrem que o parceiro deles morreu em combate, então Firenda fala que está na hora de continuar o projeto Barão Vermelho. Porém Shimmerman tem mais um de seus surtos de raiva e ataca a mulher, já que ele se apegou aos estudantes e por isso não quer usá-los em experimentos. Mas Firenda continua insistindo e fala que somente Lich apresentou uma compatibilidade no DNA. E mais tarde, o diretor conversa com o jovem e ele aceita participar para proteger os seus amigos. No dia seguinte, todos da turma se mostram receosos e contra aquilo, em especial Lin e Hina, que estavam ainda mais preocupadas por terem sentimentos por ele. Logo, Lich é sedado e começa a receber o sangue do Shimmerman, já que o DNA dos dois batem. Enquanto isso, Hina relembra que eles haviam prometido que seria um exército pacífico, que não elimina ninguém. Portanto, ela explica que se eles conseguirem manter isso até o final da guerra, Lich não despertará seu alter ego e não virará mais o Plunderer. Então Jael chega lá e diz que vale a pena tentar, já que essa estratégia não afetaria o futuro de forma negativa. Mas de repente, vários helicópteros inimigos chegam ao prédio e começam a disparar mísseis. E em seguida, os soldados invadem a escola e começam a procurar por Lich para tentar parar a cirurgia, e os caras até finalizam vários estudantes no caminho. Enquanto isso, Jael, Lin e os outros estudantes estão se escondendo em uma das salas. Então Alan liga para Firenda e fala que eles tinham um tratado de paz com os outros países, que havia sido votado por meio do Alfen. Mas Firenda explica que as outras nações refizeram a votação secretamente para os enganar e atacar de surpresa. Além disso, ela conta que os soldados cortaram a energia do prédio, e por isso a cirurgia está comprometida e Lich corre o risco de morrer. Então, o capitão e os jovens decidem ir atrás do gerador que está em outra parte do prédio, e logo eles começam a enfrentar vários soldados, mas os alunos estão em desvantagem, já que os invasores usam armas de fogo e eles armas brancas. Em seguida, Alan é ferido por uma explosão e ganha uma cicatriz, que ele tem até hoje lá no futuro. Mas logo, Jael e os outros chegam até Alan e avisam que conseguiram ligar o gerador. Enquanto isso, a cor do cabelo do jovem muda e ele acorda da cirurgia. Shimmerman também acorda e vemos que ele está bem debilitado por ter feito transfusões para o garoto. E aí o diretor dá uma espada para Lich, que funciona como uma réplica de cédula. Então Shimmerman explica que o jovem deve criar uma contagem para gravar na espada, para ele se tornar o mestre dessa lâmina. Enquanto isso, Hina está tentando curar um colega que está ferido, mas um soldado se aproxima e ameaça finalizá-la. Até que Lich chega lá e logo é recebido com vários disparos, mas agora ele tem super velocidade e por isso consegue ver as balas passando em câmera lenta. Então, o garoto percebe o que os soldados fizeram seus amigos passar e se irrita, destruindo 2 helicópteros e nocauteando os soldados, já que ele prometeu que não tiraria a vida de ninguém. Em seguida, os soldados se levantam e mostram que estão com explosivos presos em seus corpos, mas Lich usa sua super velocidade e rouba o detonador do líder. No entanto, o cara revela que tem uma bomba nuclear implantada na escola e que o detonador está dentro do corpo de um deles. Com isso, os jovens ficam confusos, já que armas nucleares haviam sido banidas pelo Alfen. Mas o líder dos soldados explica que as famílias deles vão ganhar um dia de comida para cada estudante que for finalizado, pois o mundo está superlotado e por isso não tem recursos para todos. Então, o cara começa a fazer uma contagem regressiva e o espadachim fica sem escolha e por isso corta os soldados. Mas o líder deles confessa em seus momentos finais que não havia nenhuma bomba nuclear, ou seja, ele só queria fazer com que Lich sujasse suas mãos de sangue. Isso deixa o garoto extremamente abalado e por isso ele sai correndo para ninguém ver o quão mal ele estava, e Hina vai atrás para consolá-lo. Mas logo os viajantes começam a ser mandados de volta para o futuro. Então o espadachim programa o seu contador para mostrar o número de inimigos que ele finalizará, já que desse jeito os seus amigos não terão que sujar as mãos de sangue também. E vendo essa atitude honrosa, Hina finalmente admite que ama Lich e retira sua roupa, mandando ele guardar aquele momento por todos os 300 anos que viriam, prometendo que ambos se encontrariam para ela ser a sua esposa, e depois a jovem vai embora. E aí continuamos no passado, e vemos que Lich se tornou o comandante do grupo, para acabar com essa guerra. Enquanto isso, Shimmerman confessa que forçou Lich a finalizar aqueles soldados, já que o cara pretende criar o guerreiro perfeito para vencer a guerra, sendo que esse confronto busca diminuir a população mundial
mundial e assim acabar com a escassez de alimentos, algo semelhante ao que Thanos fez em Guerra Infinita. Algum tempo depois, vemos que Lich está com um semblante bem mais sério, e ele chegou a finalizar 337 soldados em um único dia, mas Nana ficou ao lado dele e o confortou, e logo ambos se tornaram como irmãos, sempre dando força um ao outro. Mas com o tempo, os genes estáveis de Shinraman começaram a mudar a personalidade do Lich, fazendo com que ele passasse a sentir prazer em matar. Então, o jovem pegou uma das máscaras que ficava na sala e passou a usá-la sempre que estava na presença de alguém. E aí, os amigos do Lich ficam preocupados que ele esteja carregando todo o fardo sozinho, e por isso os jovens pedem para participar das missões também. Então Shinraman permite, e logo Taketora, Tsukikase, Sonohara e Alexandrov também passam pela cirurgia e entram para os Barões Vermelhos, já que no grupo só eles eram compatíveis com o DNA do Shinraman. No entanto, Lich é o comandante desse grupo e por isso não permitiu que seus amigos sujassem as mãos de sangue também. Enquanto isso, Shinraman e o capitão estão planejando invadir as outras nações para roubar as cédulas originais que estão lá, já que reunindo as 7, eles terão direito ao voto unânime e poderão pedir o que quiserem para o Alfen. E aí vemos que Lich piorou de vez, saindo do controle e cortando o braço de Sonohara. Porém, a jovem passou por uma cirurgia e colocaram uma prótese no lugar. Então temos um time skip de 2 anos, e Shinraman já conseguiu reunir as 7 esferas do dragão para fazer um pedido ao Shenlong. Quer dizer, ele reuniu as 7 cédulas originais e pediu para construir um continente chamado Áustria, que fica a 3 km do chão. E além disso, eles pediram para todo o combustível da população abaixo dele sumir, para não serem atacados por helicópteros ou aviões. E por fim, Shinraman criou o sistema de contagem e do abismo para manter o controle populacional e impedir que outra crise de alimentos estourasse. Com isso, vemos o motivo dos militares terem proibido os estudos sobre voo, para impedir que a população de Áustria descobrisse a verdade. Só que no dia da votação, Tsukikase tentou impedi-los, já que as pessoas que estão embaixo de Áustria continuariam sofrendo. Então Firenda ordenou que Lich finalizasse o amigo dele, pois agora o espadachim é a marionete perfeita. Com isso, o grupo de jovens se separou, e Nana e o espadachim começaram a viver juntos no bar móvel, sendo que o rapaz estava decidido a acabar com Áustria, já que ele sabe que o Abismo Negro é na verdade o mundo lá embaixo, onde o restante da população continua sofrendo. De volta ao presente, o grupo se encontra com Nana, e Hina sai correndo para falar com Lich, novamente mostrando seu corpo para ele, dizendo que agora poderiam ficar juntos, só que o cara recusa, dizendo que ele era um velho de 300 anos, e manda ela fazer essas coisas somente quando crescer. Após isso, todos decidem comer e beber um pouco para relaxar, mas Sonohara opta por ficar na dela e não socializar, enquanto Hina afogava totalmente as suas mágoas nas bebidas. Logo, Jill percebe que Nana não está bem, e ela conta que está com ciúmes do seu maninho, já que o espadachim só retirou aquela máscara depois que conheceu Hina. Então, vendo o quanto ela estava sofrendo, ele soca Lich e mostra um vídeo que Nana havia gravado no passado, onde a mulher estava feliz, pois depois de mais de 100 anos, Lich tinha falado alguma coisa novamente, e então ela promete pedi-lo em casamento quando o cara tirasse a máscara. Porém, os anos foram se passando, e Nana aparece chorando, dizendo que quando o espadachim a vê, ele se lembra daquele passado horrível e das guerras, e por isso nada tinha mudado. Então Lich se toca da situação e abraça Nana, contando que o verdadeiro motivo dele não tirar a máscara é porque não sabia que cara iria ter após tanto tempo, e explica que ele teria ficado louco se não fosse pela companhia de Nana nesses últimos 300 anos. No dia seguinte, Lich conversa com Hina e revela que conhecia a mãe da garota, explicando que Tsukina era sua amiga de infância, e por isso ele decidiu se aproximar de Hina naquele dia, já que a garota é extremamente parecida com a mãe dela. Então, o espadachim explica que inicialmente isso não fazia sentido para ele, pois Lich conheceu Tsukina há 300 anos atrás, e por isso ela não deveria ter vivido tanto a ponto de ter uma filha com essa idade. Mas logo ele viu que Hina estava com uma das cédulas originais, e assim as coisas passaram a se encaixar melhor. Com isso, Lich pergunta se Hina conhece o pai dela, e a garota diz que só sabe que ele morreu faz muito tempo. Portanto, o espadachim revela que o pai de Hina é Tsukikase, e que ele finalizou o cara com as suas próprias mãos. E a jovem percebe que passou vários dias ao lado de Tsukikase no passado, sem ao menos saber que ele é o pai dela. Então Lich termina dizendo que esse era o motivo para não ficarem juntos, pois era para ele ser visto como um inimigo, e não como um herói. Enquanto isso, Nicola pergunta o motivo de Shinraman não ir atrás da cédula que a mãe de Hina roubou. Então o cara revela que está armando um plano para ter o controle sobre Lich novamente, e que tudo está indo conforme o planejado. No bar móvel, Nana e Lin adormecem, e Pele pensa que elas só haviam bebido até cair, mas logo ele começa a se sentir tonto, e percebe que alguém colocou algo nas bebidas. De volta a Hina, ela também desmaia por conta do vinho que o espadachim adulterou, e aí ele parte para recuperar as cédulas originais que estão com Shinraman. Após isso, vemos que Shinraman tem uma arma secreta para enfrentar Lich, então Taketora surge e mostra que ainda está vivo. Na capital real, oficiais importantes do exército foram eliminados a mando de Shinraman, que exige que Alan entregue as 3 cédulas originais que estão sob a sua posse, e Lightning explica que a organização do Shinraman não está conseguindo manter
ser Áurea, já que a mãe da Hina roubou uma das cédulas e por isso os buracos estão se abrindo no chão, mostrando o abismo lá embaixo. Enquanto isso, o espadachim é atacado por Taketora, que tinha um contador de 122.546, e usa seu poder de controlar a gravidade para imobilizar e aparentemente finalizar Lich. Mais tarde, os amigos dele chegam lá para tentar resgatá-lo, mas são pegos em uma armadilha criada pelos militares do Shinraman. Portanto, passamos para a capital real, e lá Jail se reencontra com seu pai. Então, o rapaz diz que continuará apoiando Lich, apesar do espadachim ser um procurado. Porém, Alan não aceita bem, e diz que o seu filho será enquadrado como cúmplice. E por isso, ambos apostam as suas estrelas e começam a lutar. Logo, Alan acerta um soco que faz o tenente cuspir sangue, e em seguida ele chuta o jovem várias vezes. Mas Jail lembra quando enfrentou o seu pai no passado, prevendo o movimento que Alan iria fazer, e o acertando com um uppercut. E aí, o jovem materializa o Guerreiro de Ferro, e pergunta o motivo do seu pai ter ficado do lado de Shinraman. Então, Alan revela que é o Barão dos Golpes Explosivos, e derrete os guerreiros com as suas chamas. Com isso, Jail é derrotado, e o comandante decide contar o seu passado, revelando que tinha 2 filhos antes de adotar Jail, sendo que em um dia ele teve que trabalhar até tarde, mas comprou presentes para compensar isso. No entanto, ele chegou em casa e se deparou com os corpos dos seus filhos, só que logo o militar descobriu a pessoa que fez isso. Mas chegando na casa do indivíduo, Alan percebeu que o cara fez aquilo para roubar a comida da casa para dar pro filho dele, que estava passando fome. Então Alan deixou o cara viver e culpou o mundo miserável em que eles viviam. De volta ao presente, o comandante vence a aposta e fica com os pontos do rapaz. Porém, o jovem comenta que Alan poderia ter mudado o passado e salvo os filhos dele com a ajuda de Nana, mas vemos que Alan não fez isso por um motivo, já que se ele mudasse o passado, Jail não teria nascido. Enquanto isso, Taketora está castigando Hina e os outros para tentar descobrir a localização de Sonohara, mas logo Shinraman chega lá, e Hina pergunta o motivo do general ter traído eles, já que Shinraman havia prometido que eles seriam um exército que não mata. Porém, o cara conta que isso era só um teste para identificar os fracos da turma. Então Shinraman ordena que um subordinado dê as pílulas novas aos jovens, que os transformará em barões, mesmo que eles não tenham um DNA compatível. Porém, o grandão contraria as ordens e começa a destruir o local, já que ele não quer que qualquer um possa se tornar um barão. E na confusão, a cédula original que estava com Hina acaba caindo no chão, e o cara só fica mais irritado ao ver o objeto roubado. E aí Lin sobe no cavalo para tentar chegar no local que Lich está. Porém, Taketora lança várias pedras na jovem, mas mesmo sendo ferida, ela continua cavalgando. Em seguida, Taketora quebra a cela onde Nana estava, e diz que irá esperar até o nascer do sol para finalizar os 3, para eles terem a prova de que o mascarado realmente morreu. Enquanto isso, Lin chega até o espadachim e tenta trazer ele de volta com uma massagem cardíaca, mas a jovem perdeu bastante sangue por conta do ferimento, e acaba desmaiando. Contudo, o pessoal da vila chega lá para ajudar Lin, e fazem um curativo na garota. Então Lin diz que ama Lich, e começa a desmaiar novamente, mas logo o espadachim se levanta e segura ela, fazendo a garota se emocionar. Enquanto isso, o sol nasce, e Taketora se prepara para finalizar os 3, mas Lich chega lá com a sua super velocidade e salva eles. E aí o espadachim pede que Pele opere a jovem no laboratório que tem logo abaixo deles. Em seguida, Lich revela que sempre amou Hina, e que tentou se distanciar da jovem pois se sentia culpada pelo que havia feito com o pai dela, mas Hina o perdoa e beija o espadachim. Então, a jovem desce para ajudar Lin, e o espadachim começa a lutar contra o seu ex-companheiro. Porém, Sonohara chega lá e atira no Lich, mostrando que está sob o controle do seu alter ego novamente. Com isso, Lich começa a enfrentar os dois ao mesmo tempo, e logo Taketora combina o seu poder gravitacional com as balas de Sonohara, atingindo o espadachim em cheio. E em seguida, o grandão aumenta a força gravitacional para impedir que o mascarado use a sua super velocidade. Então Sonohara começa a atirar em Lich e diz que quer ele só pra ela. E logo Taketora culpa o espadachim por isso, já que a jovem era uma estudante comum e adquiriu uma obsessão por Lich assim que viu ele. Portanto, a maluca começa a disparar novamente e diz que quer ficar ao lado do espadachim para sempre. E Taketora também o culpa pela morte dos outros membros da turma, já que Lich alimentou aquela ideia do exército pacífico que não mata ninguém. Até que de repente, Jail chega lá e liberta o seu amigo. Então o tenente começa a lutar contra Sonohara, porém ele só tem um pedacinho de ferro para usar, já que Jail tem somente um ponto no score. Portanto, ele começa a andar na direção das balas, e diz que alguém sem convicção não será capaz de derrotá-lo. Com isso, o tenente conversa com Sonohara sobre o passado dela, e assim consegue fazer a jovem recobrar a consciência. E enquanto isso, Lich usa o discurso no jutsu para tentar convencer o grandão a mudar de lado. Mas o cara quer que a Áurea continue do jeito que está, e por isso continua atacando. Então ambos começam a trocar vários socos, e até mesmo cabeçadas. Só que Taketora cria um vortex
ataques de gravidade, e o Barão Relampejante até tenta escapar, mas acaba sendo sugado para dentro. E aí o espadachim acorda dentro do abismo gravitacional, e as máscaras dos barões surgem, falando que ele irá apodrecer dentro desse local, mas Lich diz que achará um jeito de fugir de lá para se reencontrar com seus amigos. Então, as máscaras começam a dizer que o espadachim é uma pessoa ruim, já que ele finalizou o pai de Hina. Porém, a jovem começa a gritar lá de fora, e ao ouvir a voz dela, o espadachim ganha forças e destrói as máscaras, inclusive a do Plunderer. Portanto, ele escapa do local e soca a cara de Taketora, fazendo com que o cara desmaie e comece a se lembrar dos momentos difíceis que ele e Lich passaram durante a guerra. Com isso, Taketora acorda e devolve a cédula original para Hina, além de contar para eles onde estão as outras. Então o grandão dá as costas e Lich o agradece. Mais tarde, o espadachim chega ao hospital e se desculpa com Lin, e logo a jovem acorda e mostra que está se recuperando bem. Enquanto isso, Nana e Gale estão conversando, e ele a chama para brincar, já que no passado, Gale havia prometido que brincaria com a versão mais jovem da Nana, mas por causa dos contratempos ele não conseguiu cumprir a promessa. Em outro local, Pele questiona como Lich sabia que ele era capaz de fazer a cirurgia em Lin. Então o espadachim explica que Pele conseguiu desarmar os guardas da USI com facilidade, só que isso não faz sentido, já que o rapaz nem deveria saber como as armas de fogo funcionam. Portanto, Lich afirma que Pele não é quem diz ser, mas acrescenta que não se importa com isso, pois o rapaz cuidou de Lin. Após isso, Pele vai até o quarto de Lin e faz o almoço dela, e logo um climinha começa a rolar entre ambos, e mais tarde todos se reúnem para discutir os próximos passos, e Lich fala que quer juntar todas as cédulas originais para acabar com Ao Feng e mudar todo esse sistema injusto. E por fim, vemos Shimmerman comandando o que parecem ser os ex-colegas de Lich. Fala galera, o que vocês acharam desse final? Vocês acham que Lich irá conseguir reunir as 7 cédulas originais? Me contem nos comentários. E se você precisasse resgatar uma nobre da garra dos Goblins, como seria a sua equipe e o que você faria? Quer saber como essa jornada vai terminar? Então clique aqui nesse vídeo, ou dê uma olhada em outras sugestões do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.